relacionado aqui agora à colocação pronominal. Conteúdo muito importante, demanda bastante atenção por conta dos casos e das variedades possíveis, né? Possíveis formas que eu tenho de estar colocando o pronome oblíquo átono, tá? A colocação pronominal, gente, diz respeito à posição desse pronome oblíquo em relação ao verbo. Em relação ao verbo, eu posso utilizar um pronome oblíquo antes, no meio ou depois desse verbo. Quando o pronome oblíquo aparece antes do verbo, eu estou diante de uma colocação pronominal chamada de próclise. Se meu pronome oblíquo aparece no meio do verbo, eu estou com uma mesóclise, e se meu pronome oblíquo aparece pós-verbo, eu estou diante de uma ênclise. Então, a colocação pronominal, ela diz respeito à posição do meu pronome em relação ao verbo. Entretanto, é necessário que vocês lembrem que a posição do meu pronome vai demandar algumas regras para suas colocações. Então, nós temos aqui na colocação pronominal a ideia de uma ordem de prevalência, tá? Então, como eu falei aqui agora com vocês, nós temos três casos, três tipos de posição. Nós temos podemos ter uma próclise, uma mesóclise ou uma ênclise. A próclise, eu sei que o meu pronome então vai aparecer antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e a ênclise depois do verbo. A questão é que a regra geral é sempre sobre ênclise, tá? Então, a primeira regra é a colocação da forma da ênclise, que é o pronome sempre vir depois do verbo. Então, na prática, nós dizemos, por exemplo, te amo, te espero, me empresta, e esses pronomes que são eu, me, te, se, nos, vos, ou, a, os, as, leis. E aí, o que acontece? Esses pronomes, eles são pronomes oblíquos. Significa que eles não podem vir antes de verbo, porque para vir antes de verbo nós temos o pronome do caso reto, que é o sujeito da ação. Os pronomes oblíquos, eles são complementos dos verbos. Dessa forma, pronome não pode vir antes. Pronome tem que vir depois do verbo. Então aqui nós temos, dentro dessa observação, né? As frases ditas por mim anteriormente deveria de ser o quê? De acordo com a norma culta, é amo-te, é espera-me, olha aqui, diga-me, olha aí. Foi? Então é necessário que vocês entendam que a minha frase, o meu período está sendo aberto no verbo, pronome oblíquo pós-verbo. Tudo bem? Beleza. Acontece que, se algumas palavras foram utilizadas antes destes verbos, algumas palavras que eu vou chamar de palavras atrativas, movimentar a regra geral deste pronome para antes do verbo. E nós estaremos, então, diante de uma próclise. Foi? Então, aqui, como palavras atrativas, eu tenho, vamos lá, qualquer advérbio, qualquer conjunção, qualquer pronome, tá? Conjunção subordinativas. Vai me gerar sempre a questão da próclise. Eu tenho a questão do sujeito explícito que passa a ser facultativo. E tenho a questão de frases opinativas, que são frases que dão ordem, tá? Então, presta bem atenção no que eu vou tentar fazer aqui para vocês. Olha, palavras atrativas. Vocês vão sempre tentar memorizar essa regrinha. Nariz de. Que são
Qualquer palavra negativa, qualquer advérbio, vai completando aí na fala, tá? Pronomes relativos, pronomes indefinidos, ó, sujeito explícito ou conjunção subordinativa, pronome demonstrativo. E aqui, olha só, conjunções ou frases explicativas e exclamativas. Tudo bem? Então, aqui, se eu negar, vai ficar não te amo. Mudou. Com advérbio, talvez, agora, muito, qualquer advérbio. Talvez, olha aí, talvez, me amo. Pronome relativo, o homem que me ama, o homem que me espera, tá? A pessoa que, olha aí, me espera. Foi? E assim a gente segue. Poder economizar o nosso tempinho aqui em relação às questões. E para estar no meio é a nossa terceira regra de prevalência, tá, turma? Eu só posso usar quando o meu verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E aí eu vou estar diante, se não tiver nenhuma palavra atrativa, eu estarei então no uso obrigatório da mesóclise. Vamos aqui começar. Observe o termo quanto à colocação pronominal. Aí eu tenho aqui, ó, dar-lhe-ei todo o meu amor. Bom, aqui nós temos o verbo, pronome no meio do verbo. Estamos então diante de uma mesóclise. Eu tenho mesóclise aqui, aqui e aqui. Você jamais, olha, palavra, ó, circunstancial de tempo, advérbio, jamais olha aí, exaltará. Pronome está antes do verbo. Temos caso de próclise. De repente, temos uma vírgula. Quando a vírgula prevalece o que vai ser iniciado no período. De repente, fez-se o pranto diante. Então, olha só. Pronome agora está vindo após o verbo. Nós temos aqui uma ênclise. Confesso que tudo aquilo, pronome demonstrativo, pronome me antes do verbo, próclise. Então, eu tenho aqui, olha, antes, olha que delícia, é muito fácil. Antes, depois, antes, meio. E aí fica fácil, tá? Mesóclise, olha lá. Mesóclise, próclise e ênclise. Letra A.